Arrumar emprego no exterior não é coisa fácil, né? Então eu vim trazer aqui para você 5 coisas que você precisa ter para você aumentar as suas chances de conseguir o seu emprego no exterior. Vem comigo? A primeira coisa é você ter o seu projeto profissional bem elaborado e bem claro na sua cabeça. Porque não adianta você fazer um CV lindo, maravilhoso, colocar todas as suas qualidades, colocar todas as suas formações, experiências ali, se na verdade você não sabe o que você quer fazer no futuro. Se a pessoa vem e pergunta o que daqui você vai fazer daqui 5 anos, o que você, as suas aspirações, né? Você tá aqui hoje, mas o que você quer fazer depois, né? Quais são os cargos que você quer ocupar aí? Como que você vê a sua carreira profissional daqui a 5 anos? Você, não sei, né? Hoje eu tô querendo esse cargo aqui, mas daqui a 5 anos é outra história. E na verdade não, você precisa ter essa clareza para você explicar ali para pessoa, para empresa, por que eles vão escolher você e não uma outra pessoa, porque que realmente aquilo é importante para você. Imagina se você nem você sabe o porquê você tá ali, se nem você consegue explicar o que você aspira, né? O que a empresa vai trazer para você ali no seu, na sua realização profissional, o que você tá fazendo ali, né? Como que a empresa vai poder te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, a poder, né, estar realmente feliz no seu cargo, porque não é apenas você ocupar o cargo ali e fazer o que tem que ser feito, mas o cargo precisa também estar de acordo com o que você quer. As empresas já têm essa ideia, né, de que viver no exterior não é uma coisa fácil. Você sair do seu país e morar em outro país não é uma coisa fácil. Então, o emprego que você vai ocupar ali, você precisa estar psicologicamente bem ali, você precisa estar bem, né, sabendo o que você quer. E não apenas enchendo linguiça ali ou estar ali porque você não achou algo melhor ou está tentando a sorte. Quando você não tem um projeto profissional, fica bem claro para as empresas ali que você está atirando para todo lado, sabe? Tá pegando ali, jogando suas flechas para todo lado e onde parar, parou. E é uma coisa que as empresas no exterior, cada vez menos elas querem esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil de gente que vai saindo, mandando perfil ali, né? CV para todo lado, mas não sabe na verdade o que quer. Ela vai tentar a sorte, sai tentando ali, e aquele que achar bom, né? Aquele que der o que ela quer, tá bom. E não é isso que as empresas querem realmente. Elas querem uma pessoa que tenha um projeto, né? Uma pessoa que saiba o que ela quer fazer. Então é importante que você saiba o que você quer fazer. Na sua cabeça, você tem isso bem claro para quando você estiver na entrevista, você conseguir mostrar para a pessoa que, olha, eu fiz tudo isso, né? Mostrar ali o que você fez, a sua carreira, mostrar que aquele CV ali, ele tem lógica. Você fez isso para poder conseguir isso, e depois você teve esse cargo, e você fez isso, isso, isso. Não interessa se você fez isso no Brasil, não interessa se você fez isso em outro país. O que interessa realmente é você explicar. A pessoa vai ver o seu CV, mas você depois precisa explicar o que tá escrito ali, né? Porque muitas vezes pode ser que o seu CV seja atrativo, ou às vezes ela vai ver ali e não vai entender muito. Então ela vai querer que você explique um pouco mais, né, o que aconteceu ali, a ordem daquelas coisas ali, para ver realmente se o seu perfil ali, o que você está querendo, está de acordo com o que a empresa pode oferecer. A segunda coisa, eu já mencionei um pouco anteriormente, que é o CV. É claro que o CV ele continua sendo muito importante. Ele é sua carta, né? Carta de entrada ali. É ele que você. É a sua primeira impressão, né? A primeira impressão que você vai dar é o seu CV. A pessoa não vai te ver, ela vai ver o que você vai escrever ali, como você vai argumentar, como que você vai colocar ali as coisas, né? Claro, você precisa saber como funciona, é muito importante primeiro você saber como funciona um CV no país que você vai se inscrever. Não, o CV não vai funcionar do mesmo jeito, ele não vai ser construído, estruturado da mesma forma na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, não vai ser a mesma estrutura. As pessoas vão ter uma estrutura própria do país ali, que os recrutadores, as pessoas nas empresas, né, as pessoas de RH, elas já estão acostumadas a ver aquele tipo de informação. Então, quando elas pegam o CV, elas vão procurar certos tipos de informação. É claro que tem informações que vão sempre constar aí, né, informações pessoais, a parte da experiência, a parte da educação, mas vai ter uma forma de você estruturar, vai ter uma forma de você colocar ali certos locais. Eles gostam de ter um pouco mais, né, um pouco mais de informação sobre a sua educação, ou eles vão querer, não vão ligar muito para essa parte, né, só citando ali, eles vão querer uma parte assim, entender um pouco mais da parte profissional. Então, você precisa saber no seu país como é que funciona, no seu país também e na sua área, porque pessoas de diferentes áreas aí pode ser que tenham um tipo de CV específico.
pessoas que da área do design, por exemplo, eu vejo muito aqui, elas gostam de fazer alguns CVs assim um pouco mais, digamos, um pouco mais exóticos, né? Tem pessoas que têm essa personalidade também, querem colocar a sua personalidade no currículo. É claro que você tem que ter em mente que nem todo mundo, né, nem todo tipo de recrutador, eles vão gostar muito desse negócio, né, de você mostrar a sua personalidade ali, colocando um currículo um pouco mais exótico. Mas é claro que se é isso que você, né, faz parte de você, você quer uma empresa que aceite você, né, do jeito que você é ali, essa sua personalidade, você quer encontrar uma empresa que seja congruente com aquilo que você é, talvez seja importante você fazer. Então, são coisas que você precisa levar em consideração. Uma terceira coisa muito importante é você ter estruturado uma rede social que seja usado aí onde você vai morar. O LinkedIn é usado em muitos países, é muito usado aqui na França, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tem muitas ofertas de emprego, tem muitos recrutadores que vão pesquisar os perfis ali baseados no LinkedIn, olhar ali no LinkedIn e procurar, né, os perfis. E lá tem todo um monte de funcionalidades que você pode usar também para mostrar, por exemplo, que você está procurando emprego, que você está disponível. Você tem a possibilidade de estruturar muito bem o seu perfil, colocar palavras-chave ali, porque com os recrutadores eles vão pesquisar por perfis, eles vão utilizar palavras-chave. Então, é importante você estruturar muito bem o seu perfil no LinkedIn, por exemplo. Se for o que for usado no seu país, existem alguns países que vão usar redes sociais específicas, você precisa saber disso para você já estar antenado aí. Mas vamos falar especificamente do LinkedIn, que eu acho que vai cobrir a maior parte dos casos. Então, você precisa ter um perfil muito bem estruturado, com uma foto bem legal ali, uma foto bacana, com informações relevantes, então toda a parte profissional, a parte educacional, informações, tudo relevante ali, né? As línguas que você fala, tudo muito bem escrito, em ordem cronológica. O mais, né? Ali você pode, no LinkedIn você pode detalhar o quanto você achar necessário, diferente de um CV, que você não vai colocar todos os detalhes ali. O LinkedIn você vai poder detalhar um pouco mais. E é até bom porque muitas vezes as pessoas vão achar o CV e depois elas vão no LinkedIn tentar procurar o seu perfil. E aí, no seu CV não vai ter muito explicadinho ali, mas elas vão até o LinkedIn e vão ver o seu perfil, vai ver, ah, tá, então isso quer dizer isso. Aí elas vão entender melhor, né? Consegue entender melhor como você funciona, o seu perfil, para entender se realmente dá aquele matching ali, né? Ah, essa é realmente a pessoa que eu estou procurando. Então você tem mais chances de conseguir aí um emprego se você tiver um perfil muito bem estruturado, com palavras-chave bem, né, na língua do país, se possível em outras línguas também, em inglês. Quanto mais informações você tiver no LinkedIn ali, é melhor, né? No LinkedIn tem aquela função também que as pessoas podem escrever testemunhos falando sobre você. Talvez se você tem um chefe ou uma pessoa próxima, um colega de trabalho que trabalhou com você anteriormente, ela pode deixar ali o testemunho dela falando como você era e como funcionava e tudo mais. Isso pode ajudar também a você conseguir aí um emprego, ou as pessoas vão entrar em contato com essa pessoa também, que foi seu chefe. Então, é muito importante você saber quem você vai colocar ali, saber que seja uma pessoa de sua confiança que realmente vai falar coisas boas de você, né? Vai poder confirmar o que tá tudo escrito ali. Porque imagina você colocar uma pessoa que você não foi muito com a cara ali, só para o seu chefe, por exemplo, se você saiu do seu antigo emprego e saiu meio obrigado, mas daí você foi lá e pediu para ele falar sobre você, ele escreveu um negócio bonitinho ali, mas pensa que as pessoas vão ler aquilo ali, eles podem ir atrás desse chefe para conversar com ele aí, né? Não vai dar muito certo. A quarta coisa para você aumentar as suas chances de conseguir um emprego no exterior é estar inscrito nas principais plataformas de busca de emprego. Então, você precisa olhar no país que você mora aí, quais são as plataformas mais utilizadas. Eu tenho uma lista aqui de vários países, vou deixar o link na descrição dos sites que são mais utilizados. Você pode dar uma olhada nesses sites aí, se inscrever, colocar o seu currículo. Claro que tenha em mente que você não vai necessariamente colocar o seu perfil em todos esses sites aí, até porque é uma coisa que demora. Você não vai se inscrever ali, colocar um login, uma senha, colocar o seu CV e acabou. Não funciona assim esses sites, né? Então, você vai colocar vai ter que preencher campos ali, mesmo que o seu currículo tenha todas aquelas informações. Muitas vezes eles vão pedir que você coloque aquelas informações ali, porque eles vão primeiro mostrar aquelas informações ali para os recrutadores, né? São informações que eles vão também buscar ali, né? As palavras-chave que eles vão usar para poder mostrar o perfil para os recrutadores. Então, você vai ter esse trabalho de colocar todas as suas informações, várias coisas sobre você, às vezes escrever até alguma coisa. Alguns desses sites podem até pedir uma pequena carta ali de apresentação, falando sobre apresentação, né? Falando sobre você, as suas motivações e tudo mais. Então, não é uma coisa que você vai fazer em 5 minutos, vai ali e se inscrever no site, pronto. É uma coisa que pode demorar um pouco.
E também é necessário que você tenha esse empenho de ir devagar, né? Vai em cada site, você faz, coloca ali todas as informações, faz tudo com muito carinho, com muito respeito, né? Colocando tudo realmente que precisa ser colocado ali, para não ser, como eu falei anteriormente, não ser aquele tipo de pessoa que sai atirando para todo lado. É muito lógico, assim, né? Os recrutadores, eles têm experiência, então eles sabem. As pessoas que saem atirando para todo lado, vai ter um perfil bem completo ali, vai colocar umas coisas bem, né, básicas, umas coisas que encaixam para todo mundo, sabe? Quando o perfil é muito genérico, assim, as informações são muito genéricas, tipo horóscopo, assim, né? Todo mundo que lê, assim, vê aquelas informações e fala, nossa, sou eu, isso sou eu. Então, não faça um perfil tipo horóscopo aí para todo mundo achar que você é o candidato ideal para qualquer vaga. E você acha que acabou aqui? Ainda não acabou. Tem essa quinta coisa que também é muito importante, que é você ter uma apresentação muito bem trabalhada. Então, não adianta você fazer o seu CV, não adianta você fazer uma carta de motivação linda ali, não adianta você fazer o seu perfil todo bonitinho nas redes sociais, todo bonitinho nos sites ali, se na hora de falar que você vai numa entrevista, não sai nada. Você fica ali, não. Isso é uma coisa que você realmente tem que trabalhar, principalmente em outro idioma, né? Se você não domina tanto o idioma assim, é importante você trabalhar a sua apresentação, ter uma apresentação ali na sua cabeça, né? O que você vai falar, uma coisa básica ali que você vai falar para você, que você vai falar em todas as entrevistas, por exemplo, né? Se apresentar e depois também treinar um pouco as questões, né? Ver as questões que as pessoas podem fazer ali, treinar um pouco essas questões nesse outro idioma, porque nem sempre você vai ter o vocabulário para responder essas questões. Às vezes é um vocabulário que você não utiliza, né? Numa coisa que você realmente aprendeu no seu curso ou que você aprendeu no seu cotidiano. Então, são coisas, palavras que você precisa saber e você precisa procurar. Então, você precisa saber como construir essas frases, como dizer isso da melhor forma possível, sem usar aqueles clichês, né? Tentar ser o mais original possível. Pegar essas informações aí, trabalhar e colocar de forma que ela se aplique para o seu perfil. Uma coisa muito importante é que realmente nesses últimos tempos os recrutadores eles não querem ficar perdendo tempo, né? Então eles não querem ficar com uma pessoa que vai dar aquela resposta, aquela embromation, né? Falar a mesma coisa e voltar e falar a mesma coisa e ficar naquele... Sendo que você poderia resumir tudo aquilo ali. Então, ser uma pessoa mais concisa, claro, eu não sei assim, só direto sim ou não, você consegue argumentar ali de forma concisa, né? Você não vai ficar um tempo todo ali repetindo a mesma coisa. As pessoas, né, já estão treinadas e não é porque uma entrevista vai durar aí uma eternidade, realmente você vai ser escolhido, né? Tinha essa ideia, as pessoas tinham muito essa ideia. Ah, a entrevista durou 15 minutos, já não vai dar certo. A entrevista durou 2 horas. Ah, agora sim, né? 2 horas. Quer dizer que demorou tanto assim, né? Quer dizer que o recrutador tá interessado. Hoje em dia a gente sabe que não funciona bem assim, né? Não é a duração da entrevista ali, quanto tempo a entrevista durou, que vai dizer se você vai ser escolhido ou não. É realmente você ter trabalhado todas essas questões aí, saber realmente o que você quer, conseguir mostrar todo o seu potencial ali no menor espaço de tempo possível. Se esse assunto interessa você, se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer muito mais sobre esse assunto para você. E se esse vídeo foi importante para você, deixa a sua curtida aqui para eu saber. Um abraço e até a próxima!